Em 2026, meu amigo, quem não tiver fazendo dinheiro pela internet vai ficar pra trás. O mundo mudou. Hoje aí com inteligência artificial, trabalho remoto e os negócios digitais já não é mais o futuro, é o presente. Enquanto alguns ainda duvidam, muitos estão criando renda online. Estão construindo liberdade e garantindo vantagem antes da nova grande evolução. A pergunta não é se vai acontecer, entendeu? A pergunta é, você vai surfar nessa onda ou você vai ficar assistindo de fora? Então você pode aprender agora. Você vai começar pequeno, mas pode evoluir muito rápido. Mas comece. Começar é o primeiro passo para tudo nessa vida. Porque 2026 não vai esperar você decidir, meu amigo. Já mostrei diversos resultados aqui de pessoas que estão muito na sua frente já, ó. Pessoas que chegam a fazer R$ 3.100 em 7 dias. Pessoas que chegam a fazer R$ 3.700 em 7 dias. E você aí, acreditando que isso é um presente que você não pode participar. O link vai estar na descrição, você vai ter aula grátis para aprender. Bora pro vídeo, meus irmãos. Parece que o Tadala se enrolou de vez. A história é a seguinte, um cara morava com o Tadala, e aí o Tadala tinha um carro, parece que o Tadala decidiu emprestar esse carro pra esse cara que ele morava junto. E aí ele acabou levando exposeds aí na internet. Então vamos dar uma olhada de como que começou tudo isso. O Tadala parece que veio falar coisas no stories dele, ele, a namorada dele, algo do tipo. Vamos dar uma olhada aqui. Lembra um indivíduo chamado Kadori, que morou aqui na minha casa, usufruiu um ano aqui morando de favor, O cara chama Kadori. né? Comendo na minha comida, dormindo aqui na minha casa, etc e tal. Comia tua mulher também não, né? Só comia tua comida. Então, beleza. Sabe o que esse cara faz agora? Não me responde. Pois é. Sabe o que eu fiz esses dias atrás? Emprestei meu carro, um dos meus carros pra ele, né? Que nem, na verdade nem é meu carro, né? De uma ex minha. Emprestei pra ele o carro. E ele sabe o que ele fez? Simplesmente deixou no meio da rua, né, Kadori? Né? Seu frouxo do c... né? Quero... Não, chama aí a sua equipezinha de boxe de bicho. Vai, chama. Chama pra vir aqui, né? Peitar, vai. Kai Black. Não chama. Não. Ô, Kadori, seguinte, o que você tá fazendo é tá? É apropriação Ele tá visivelmente alterado, né? Não só ele, parece que a namorada dele também, não sei. indébita e furto. Você está com um bem meu, que está em meu nome registrado, deixou no meio da rua e não devolveu, tá? E ficou com medinho ainda na minha namorada, tá bom? Então você pega a sua equipezinha de boxe aí, esses bandidos de merda, tá? Manda vir peitar eu aqui, ó, seu filho da... Tá bom? Manda vir aqui, ó, seu frouxo, seu aproveitador de merda, tá? Que é oportunista. Porque tem medo de vir peitar mulher, né? Você tem medo, Kadori. Uma mulher peitou ele correu. Desculpa, eu vi. Ele... Na minha cara. Fecha um contrato com ele, então, de que ele vai poder encostar o dedo em vocês, que ele pode peitar vocês, porque seria covardia, né? Mulherada chamando o cara pra briga, depois o cara vai lá, faz alguma coisa contra ela e aí vai pro chilindró depois. Cara, o que você tem que falar, mano? Para de fugir. Você tá com um bem meu, mano. Isso é que pior do que ser o cara que tá dando feras, o cara que não... Sabe o que é o pior? Deixa eu contar. Posso contar? Pode, amor, pode, conta. Pior é o cara que se aproveitou até esse momento e pulou fora enquanto não era mais proveitoso pra ele. Ingratidão, moleque. Ingratidão, seu moleque. Você que se aproveitou de várias minas de OnlyFans. Eu tenho várias aqui que eu posso te explanar. Você aproveitou de mina de OnlyFans? Aí é complicado, hein? Mas, ó, é o seguinte, cara. Não sei se o Tadala tá falando a verdade, por que ele tá falando isso do cara. O cara ficar um ano lá, depois pegar o carro do Tadala e... Não tô entendendo direito. Nossa, moleque. Agora conta Você acha que você pra vai... mim. Agora conta pra mim. Vai, tem várias aqui. Vai, seu moleque. Vai. Agora conta pra Morou mim. aqui na minha casa, comeu na minha comida, bebeu... Mano, dormiu no meu quarto aqui, tá? Seu gigolozinho. Agora conta pra mim. Conta pra mim, qual que é pior? Você ser uma mina que se aproveita de um cara ou você ser de um cara que se aproveita de várias minas? E que se diz irmão de um moleque. Então é o seguinte, seu estelionatário. Tem até a
18 Cara, o que que tá acontecendo com o Tadala? O Tadala, você tá muito diferente, cara, do que você era antes. Tá muito estranho isso. horas pra me trazer o carro que você pegou Inclusive, o Tadala acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ih, coisa não tá boa lá não, hein? apropriadamente. Beleza, moleque? Tá bom? Então traz aqui o que você deve pra mim, beleza? Tá? E chama a merdinha dessa equipe de boa. Aqui, ó, pra empeitar. Quero ver se eles vão ser homens. Quero ver. Na hora que me ver, vão peidar. Esse bando de lixo. O cara tá em psicose. Ô, Kadori, ô Rockstar. Você quer responder finalmente? Porque eu vou atrás, mano. Vou atrás de você, de todos os lados. Você quer responder finalmente pelo que você fez, tá? Por ter furtado veículos meus, por ter gerado multas e inclusive apreensões, né, em veículos meus. Você quer? Você quer? Então, você vai lá e faz, não precisa vir na internet. Então assim, mano, você tá tudo errado, cara. Você é um aproveitador. O que eu mais tenho é gente pra... Gente dessa... Da minha laia, né? Que você se aproveitou e usou. Então, moleque, ou você devolve o que você deve, inclusive os R$1.000 que você pegou emprestado de mim. Mas engraçado, mano, todos os meus amigos, a minha namorada, aqui, a minha família, aqui, ó, todo mundo tá do meu lado. Todo mundo ficou do meu lado. Agora o carro... A mensagem que eu recebi aqui não tem muito a ver com isso de todo mundo ficou do lado dele, não. O moleque que ficou aqui morando aqui na minha casa, as minhas coisas. Mas eu não vou expor porque... Cara, o Tadala, vocês conseguem perceber. O Tadala, ele é uma pessoa que ele tem algum tipo de... Como eu posso dizer? De diferença, entendeu? Ele é um cara especial, podemos dizer, entendeu? Tipo, ele é um cara especial, sabe? A gente não pode levar a sério, a gente não pode colocar ele no mesmo balaio que o nosso, entendeu? Ele é um cara que acho que precisa de um cuidado maior na vida, sabe? Eu não sei. Pelo menos é o que eu percebo, entendeu? Mas é estranho tudo isso que tá acontecendo aqui. Mas vamos ver. Com zero... Peraí, pai. Com zero custo. O moleque que ficou morando aqui... Deixou de me seguir, mano. Que pior, né? O Kadori, que morou aqui com a gente quase um mês, né? Quase um mês? É. Um mês? Um ano, Ah, desculpa. um ano, isso. Um ano, isso, desculpa. Então, o que você tem a dizer sobre ele? Que pegou vários carros, moto, né? Um monte de coisa. O cara morou um ano lá na casa do Tadala e pegou o carro do Tadala e fez caca com o carro do Tadala. Se foi isso, o cara tá errado. E acabou, ponto final, entendeu? Agora isso é o que o Tadala tá falando, entendeu? Agora eu não sei. O pai do Tadala tá aqui também. Parece que o pai do Tadala tá com o olho roxo. Ninguém sabe o porquê que ele tá com o olho roxo. Estão falando muito na internet, mas é melhor não expor ele porque ele é um senhorzinho de idade. Então, né, ele pode ser hostilizado aí na rua por expor ele, algo do tipo. Então é melhor deixar o rosto dele assim mesmo. Mas, cara, tá bem esquisita essa história aqui, hein, Bir? Se foi isso, se o cara morou um ano lá com o Tadala, pegou o carro, quebrou o carro no meio não sei se foi na estrada ou na rua, quebrou o carro no meio da rua e não avisou o Tadala e ainda faz esse tipo de coisa, aí sei lá, né? Pelo menos é o que ele tá falando até o momento. Vamos ver até o final desse vídeo. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Fábio, o Kadoro é uma pessoa que veio aqui como seu amigo, mas na realidade me parece que ele não é amigo de ninguém. Ele só pensa nele. Infelizmente é isso, tá? Então ele vem aqui, ele tira proveito das coisas, ele não colabora com nada. Infelizmente é isso que eu tenho para dizer dele, tá? Então ele Só pegou ponto alguns final. carros nossos. Pegou o carro, largou o carro na rua agora, abandonado no meio da rua, sem gasolina, por exemplo, essa hora da madrugada e tem que sair para fazer o guincho. Só isso que eu Fora tenho a que dizer. moto, né? Ponto. Nós teremos que fazer isso, né? Ponto. Chega, não tem mais nada para falar. Né? Se foi isso mesmo, é complicado. O carro nem quebrou, acabou a gasolina. Aí quem vai ter que buscar é o Tadalho, o pai dele, né? Ir lá buscar o carro. Mas assim, você emprestou o carro pro cara, responsabilidade de quem empresta, né? Entendeu? Responsabilidade de quem emprestou o carro. Agora, por exemplo, vamos supor que o cara foi lá e deixou acabar a gasolina, deixou o carro lá no meio da estrada e não avisou o Tadalho e ninguém e simplesmente esperou achar o carro lá, a hora que foi ver os documentos ou em quem tava o nome do carro, qual o nome do Tadala. Aí é feio, né? Sei lá, e é estranho. Foi isso que aconteceu, entendeu? Não, mas vamos terminar de ver aqui. Depois, eu e meu pai vamos falar um pouco sobre quem é o Kadori. Mas não agora.
Agora nós estamos com outro problema para resolver. Porque O pai do Tadala tá muito impaciente, né? Ele não tá querendo falar muito com o Tadala. Porque eu acho que o Tadala deveria ter resolvido os problemas antes de vir gravar vídeo na internet, entendeu? Eu acho que ele deveria ter resolvido os problemas primeiro. por causa de quem? Porque ele abandonou o carro na rua e vai ser guinchado. Sem a menor consideração. Exatamente, ele abandonou um carro nosso, que tá em meu nome, no caso. Na rua. Na rua. Depois de ter usado, de ter pedido o carro para usar, e acabou fazendo isso. Exatamente, e simplesmente bloqueou. Tá, aí eles estão dirigindo o carro aqui, é o Tadala dirigindo. O Tadala tá alterado, né? Um amigo meu, de verdade, de anos, amizades verdadeiras, viraram as costas pra mim, ou me desapontaram. Pois é, mas tinham amizadezinhas urubus, novinhos, de interesse, né? Pois é, eu ajudei o moleque que morou aqui na minha casa 1 ano praticamente, de favor, tá? Eu não prestei moto pra ele, já dei algumas bancadas, prestei carro pra ele, a minha namorada detestava ele, tá? E eu sempre encobri, falei, não, cuidado, né? Mas é novo, não tem muita, né? Vamos relevar, né? Pois bem, emprestei um carro que nem meu Ele tá totalmente alterado. na verdade, que eu dei pra uma ex-namorada minha, que eu tava arrumando o carro, tá? Um Palio, que simplesmente o cara pegou o carro pra usar um dia, que tava chovendo, ficou com o carro por 1 semana, e ligou pra mim e falou, ó, o cara ligou pra mim simplesmente falou, Fabio, seguinte, seu carro, ó, morreu aqui, se vira, mano. Eu falei, como assim morreu? Dá um jeito. Não, se vira. Tava no rolê, cagou meu rolê, né? Eu tenho várias residências em vários locais do mundo e do Brasil. Muito bem. É, ele disse que tem várias residências em vários locais do mundo e no Brasil. E mora com o pai? Então, estou aqui junto com o Fábio para esclarecer. Em princípio, o carro não se empresta. Quando se empresta carro e se devolve, não se empresta um carro e larga no meio da rua. É, primeiro, pra começar, já não se empresta, né? Não se empresta o carro pra ninguém. Pra ninguém, entendeu? Não se empresta o carro. Sujeito a ser guinchado pelo DSV e levar embora, e a gente tem que depois fazer um processo horroroso, custoso, para poder liberar o carro. Isso foi pra mim, tava Entendeu? no rolê. Isso não é o normal. Quando a gente empresta alguma coisa, a gente espera que seja retornando para a hora e o momento que a pessoa já usou o carro. Sabe? No fim, eu tive que me desgastar, sair daqui de madrugada, 5 horas da manhã, procurar o carro. Porque eu tava botar bêbado, o tinha acabado de carro. rodar no rolê. Mas aquele vídeo ali, tava um carro acelerando, era você dirigindo, né? E o seu pai do lado. Então, pelo visto, você dirigiu bêbado? Só pra constar, eu não tinha quem pedir ajuda. E a gente tem que sair de madrugada para procurar o carro, para poder empurrar, fazer a bateria pegar. Porque eu tava bêbado, Entendeu? porque eu estava no Não, rolê. Aí o idoso empurrou o carro. Tá muito mal Ele contado. estava alterado, não podia dirigir. Estava Então de fui Uber. eu Não, mas quem que tava dirigindo aquele carro ali? Era você, pô. e sua mãe. Sobrou. Lembra um indivíduo chamado Cadu? Estranha a história, hein? Aí tem o cara veio se pronunciar, né? O cara que ele tá falando, que é o tal do... Como é que é o nome do cara? Kadori. É o cara que supostamente pegou o carro dele, sem pedir. Essa foi a hora em que devolvi sua chave, onde vocês disseram que eu roubei um Palio. Não entendi. Ele fez um vídeo resposta aqui, né? Pro Tadala, o rapaz que tá sendo acusado. É uma história toda sem pé nem cabeça, né, bicho? Que doideira isso aqui. Olha lá, eu tentei de verdade ser seu irmão, não é só eu que cansei. Já já venho postar mais falando sobre o carro. Esse aqui eu acho que é o Rei Fizik, né? Que expôs o Tadala. Daqui a pouco a gente vai ver a exposição. Ah, se não tiver feito nada pra ele, tá errado no nível máximo. O que você decidir, eu tô contigo. Vi ele te humilhar várias vezes nessa história e tô por você. Vamos Mano, eu não sei nem o que te falar, entendeu, mano? Eu acho que ele deve estar alucinando, ele deve estar tomando alguma coisa, mano. Mas enfim, é muito triste ver isso, porque eu, real, sou o único amigo de verdade desse cara. Eu fui o único amigo de verdade desse cara. Eu fui um cara que aturou de verdade as merdas dele e, mano, perdoei, e relevei, e pensei assim, mano, o cara é especial, então tá, tipo, tecnicamente de boa, acontece. Mas, mano, tipo, cada dia que passa, cada coisas que vem, tipo, mano, não dá pra passar pano, não dá pra, tipo,
olhar isso e falar assim, mano, porra, realmente. Não é à toa que eu fui me afastando dele gradativamente, né, mano? Porque caralho, velho, esse tipo de comportamento não dá pra... Ah, cara, mas tu não tava com o carro dele? Quem que tava então? Ah lá, eu não gosto de falar da minha vida pessoal nem nada sobre. Tentei ao máximo sempre evitar tocar nesse tipo de assunto, mas eu cansei. E eu preciso defender minha honra, acreditem, eu tenho uma paciência de monge. Esse é o cara que supostamente pegou o carro do Tadala, tá? Só pra vocês entenderem. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal nem nada sobre, bababá. Aí, ó. Fala, rapaziada, que tá falando que é o Kaduri. Vou tentar dar um pouco mais de explicação a tudo que aconteceu, explicar o episódio pra vocês e explicar do porquê que eu tô me defendendo desse maluco. É de um tempo, mano, que ele tá vindo com esse comportamento estranho dele, maluco, psicopata, tá ligado? Afastando todo mundo que gosta dele, não é à toa que ele é o Stronda, se afastou, e todo mundo no meio do Maromba também se afastou dele, não é à toa que ele tá tomando esse tipo de comportamento. Ele tá com um comportamento um pouco estranho recentemente. Ele me mandou uma mensagem aqui, mas eu realmente tenho uma preocupação real com esse cara dele fazer alguma coisa contra ele mesmo. Porque ele tá com os pensamentos meio acelerados. Eu acho que ele precisa dormir um pouco, Tadala, entendeu? Tipo, eu acho que ele tem que deitar e dormir, que é algo que parece que ele não tá fazendo, entendeu? Tomando essas decisões estranhas aí que vocês estão ligados. Mas basicamente, esses dias eu bati de moto, eu sofri um acidente. E ele, como amigo, veio até mim e falou, mano, ele insistiu, não fui nem eu que pedi, ele veio até mim e insistiu pra emprestar o Palio, esse carro fudido pra mim. E eu aceitei, falei, poxa, mano, obrigado, eu já tava meio afastado dele, já não tava... É um Palio? Falando muito com ele, por questões, enfim... mas eu aceitei, porque eu tava na merda, eu precisava de um meio de locomoção, eu acabei aceitando, falei, poxa, obrigado, aceitei mesmo, agradeci. E infelizmente o carro morreu na rua, ontem, tá ligado? Eu liguei pra ele, entramos em contato, conversamos e tal, ele veio até mim. Ele veio até aqui onde eu tô, com a namorada dele, pra gente ir lá até o carro, guinchar ele e ver o que aconteceu, né? Mas enfim, quando eles vieram aqui, os dois começaram a surtar comigo, e não foi nem por causa do carro, foi por qualquer outro, sei lá, nem eu entendi, eu que tenho uma paciência de monge, eu não entendi o que tava acontecendo, tá ligado? Mano, e chegou a um ponto onde a namorada dele me agrediu, tá ligado? Mano, eu sou a porra de um pugilista amador, mano, eu tomo soco na cara todo dia, tá ligado? Não vai ser uma menina batendo em mim que eu vou, tá ligado? Eu não sei se ela fez isso pra eu tentar revidar nela, e ela depois vir falar que eu, né? Enfim, vocês estão ligados como é que funciona essas coisas. Exatamente, com certeza ela pode ter encostado em você pra você encostar nela de volta pra depois ir lá e falar, ai, me bateu, né, mano? Enfim, e além desse episódio do carro que aconteceu agora, recente, teve esse episódio na casa do Rifizik, que também aconteceu outra coisa parecida. E, enfim, eu só tô meio que juntando as coisas e tentando explicar pra vocês, mostrando a pessoa que ele é, porque ele tá me difamando, ele tá difamando o meu nome, tá ligado? Ele tá difamando a minha imagem, falando um monte de mentira, falando um monte de merda, tá ligado? E então, mano, eu tenho que defender minha honra, e é por isso que eu tô me explicando pra vocês, e é por isso que eu postei aquilo, e é por isso que eu tô aqui me defendendo dessa bosta, desse louco do c... Não é à toa, mano, que todo mundo, Toguro, Léo Stronda, todo mundo que era amigo dele, não é mais, porque os caras não aguentam esse tipo de comportamento. E eu, mano, fui o cara que eu acho que mais tive paciência, que mais aguentou, mas além de tudo, eu tentei de verdade ser seu amigo, eu tentei de verdade ser seu conselheiro, tá ligado? Antes de você tomar qualquer decisão de que tá estragando a sua vida agora, eu tentei te avisar, eu tentei te falar, mano, não faz isso, você não precisa dessas coisas. Realmente as decisões que o Tadala tomou foi uma decisão meio dark, né? Foi uma coisa meio obscura, algo que ele não precisava disso, já que ele é um cara que tem vários imóveis pelo país, ele falou, né? E aí parece que ele entrou nesse ramo aí, visando mais o faturamento, o dinheiro e tudo mais, né? Se ele é tão rico, por que ele precisou se submeter a isso pra conseguir dinheiro, entendeu? Isso que não dá pra entender. Eu acho que o cara, quando ele tem grana, ele jamais vai se submeter. Eu acho que não precisa nem ter dinheiro, né? Só de ter princípio já é o suficiente. O cara jamais vai se submeter a esse tipo de situação esdrúxula na internet pra poder ganhar dinheiro, entendeu? E o problema não é nem esse, entendeu? Isso acaba até com um pouco com a moral dele. A gente não sabe quem tá falando a verdade ou quem não tá, mas por ele ter feito esse tipo de coisa, né, as pessoas sempre vão olhar ele como errado agora, entendeu? Tipo, mesmo se ele tiver certo. Então... O problema é os comportamentos que você tá tendo. Não é à toa que você tá afastando todo mundo que gosta de você, eu gostava, tá ligado? Entendeu? Eu já vi coisas, rapaziada, já escutei coisas dele que eu nem chegava a acreditar e hoje em dia eu acredito, entendeu? Que a gente vai juntando as peças, né? Mas, enfim, é uma parada triste, paia ver isso, não é legal, né? Enfim, eu espero que você se trate, você e a sua namorada, espero que você fique bem, tá ligado? Eu não desejo mal pra ninguém, rapaziada, eu espero que de verdade que ele fique bem, só que eu espero que ele comece a tomar umas medidas e comportamentos na vida dele que façam ele pra frente, tá ligado? Pra ele, mano, parar de regredir.
Eu acho que a partir do momento em que você empresta o carro pra uma pessoa, você tem que ter em mente de que tudo pode acontecer quando você emprestou aquele carro. Não botando a culpa em quem emprestou, mas é um fato, né? Você empresta o carro pra uma pessoa, o cara pode fazer o que quiser com o teu carro e depois, ó, pra você, ó, ninguém é amigo em hora ruim. Em hora ruim não existe amizade, esquece isso aí é mentira, tá? Coloquem isso na cabeça de cada um de vocês. As pessoas só são seus amigos na hora boa, na hora ruim, acabou. Não existe amizade mais, é muito difícil. Existir, existe, né? É muito raro, mas é muito difícil. É muito difícil. Então pensa muito bem antes de emprestar alguma coisa pra alguém, entendeu? Pensa muito bem, tá? Porque não existe amizade, não existe. Na hora ruim é muito difícil ter uma amizade. Tá ligado? Isso cansa, mano. Isso cansa. Enfim, e vem só problemas piores além disso, entendeu? Mas é isso, eu vim tentar resumir um pouco melhor, tá ligado? Tem muita mais coisa que eu não quero entrar em detalhe, mas eu vou, né, deixar por aqui porque, enfim... É isso. Fiquem bem, rapaziada. Espero que vocês entendam um pouco mais a minha indignação e do porquê eu postei essas coisas. Não queria estar postando isso, não queria estar falando disso, tá ligado? Não quero me aproveitar de hype ou de alguma merda. Mas enfim, é isso. Fiquem com Deus, rapaziada. Eu não sei. Esse cara me pareceu ser uma pessoa boa. Ele me pareceu ser uma pessoa boa. Ela queria que fosse zoeira ou marketing, tudo isso de verdade mesmo. Porque estão falando que é marketing, pra eles ir pra luta de boxe, algo do tipo. Aí alguém mandou pra ele. Olha lá, Cadore. Não sei se vai ler. Mas é o seguinte, meninão, o Fábio não tem mais controle de nada da própria vida. Claramente, é um ser humano completamente perdido físico e espiritualmente. Fábio é o Tadala, tá? Fábio abriu portas no mundo espiritual que não são fechadas facilmente. E isso está explícito nos últimos tempos com as decisões e posturas dele. Uma vida de maldição, onde dinheiro importa mais que tudo. E os olhos estão vendados. Vou orar por você nessa situação. Que Deus abençoe tanto você quanto o Fábio. Ele tá precisando mais que todo mundo. Ele tá querendo falar comigo aqui, bicho. Eu não vou xingar ele ou algo do tipo. Eu simplesmente, né, eu entendo que a cabeça dele não é uma cabeça igual a minha, sabe? E nem igual a tua, nem igual das pessoas que estão assistindo. Então, eu acho que ao invés de chutar, né, a gente precisa aconselhar a pessoa a não fazer coisas ruins. Contra ele mesmo, inclusive, né? Olha lá ele, russo maluco. Falando em russo, galera, espera, aquela história lá, esperem, pelo amor de Deus, que aquilo lá deu até um negócio na minha mente aqui. Esperem, olha lá, ó. Russo maluco, no caso, o cara nomeou o Tadala como russo maluco. Já que você tem medinho de mulher, moleque, você arrumou seu pior inimigo. Você tem medinho? Você vai ser conhecido como o maior ingrato e traíra. Cavou sua própria cova. Aguarde, pois estamos apenas começando. Aí o Cadore devia ter escutado meu pai. Ela, sim, devia. Nunca se envolva com o Porsche. E muito menos tente ser esperto com ele. Achou que me bloquear iria resolver? Você já me conheceu o suficiente pra saber o quão louco eu sou. Ih, rapaz. Aí, ele vai me ameaçar de novo? Relaxa que já tô indo na delegacia fazer um BO. Das suas ameaças e da sua namorada. Ih, rapaz, vai dar... Ih, pelo que ele me mandou aqui já deu ruim já. Olha lá, o cara falou nos stories dele. Tava bêbado, tava de Uber na rua, e quem saiu pra resolver isso foi o pai dele, mas ele mesmo repostou stories dirigindo com as minas. Eu achei estranho. Agora vendo essa história e você falando que ele foi até aí faz sentido. O cara dirigiu, postou stories fazendo isso e depois tentou mentir sobre. Poxa, Tadala. Realmente, ele que tava dirigindo o carro. Bebo. E fez o pai e a mãe mentir ainda. Aí ele foi lá pra polícia. O menino foi lá pra polícia pra dar... Deve ter feito algum tipo de boletim de ocorrência contra... Tá, aí o que aconteceu? Aí o Ray Physique entrou na treta. O Ray Physique entrou na treta e postou um negócio do Tadala. Ele postou isso aqui, o Tadala... bravo lá na casa do Ray Physique, que é aquele cara que a gente chegou a divulgar uma vaquinha pra ele aqui, e ele expôs o Tadala lá. Esse é o motivo pelo qual me afastei do Tadala Fila. Ela tomou remédio pra dormir. Se você for pro hospital, Sofia, se me esquece, falando sério. Tadala. Então, vem daqui. Acho que até os enfermeiros ali conhecem o Tadala, entendeu? Sabe que ele tem um certo tipo de desvio cognitivo aí, né? Na cama. Tadala. Você não puder, saiu 10 metros de sangue no seu... Você pode fazer só os parâmetros dela pra ver como ela tá, qualquer coisa. Porque assim, ó. É por isso que eu vivo sozinho, gente, pra não correr o risco de acontecer isso na minha vida, entendeu? É por isso que eu vivo sozinho, gente. Viver sozinho é a melhor coisa que existe na face da Terra. Eu não quero que corra o risco de acontecer algo desse tipo na minha vida, entendeu? Esse é o Cadore, o que pegou o carro, o Ray Physique. Mano, a gente pode mostrar depois, só você. A Sofia, você não precisa de inimigo médico, você não tá sob risco de vida.
Você não tá solicitando. Ela tomou um monte de remédio pra dar lá. Ela vem embora pra casa, Não é assim. O que é? A menina tá querendo ir e ele não quer deixar ela ir? Ela tinha que ir, ué, ele não tem que deixar. Eu vou com ela e eu trago ela. Ela é menor de idade, ela não é menor de idade. Se você for no pedal, você pode dizer, eu vou voltar pra casa com esse pai agora. Eu tô falando sério. Não, tira, entenda como você quiser, o que você vai fazer. Se ela quiser. Respeito. Quando ela cortou Ih, o cara tá chapadão. o braço dela, qual era a intenção dela? Ela tem um monte de Tudo bem, mas quando ela fez isso hoje, Não é, cara, ela não é idiota, tem um monte de corte de corpo. Qual era a intenção dela quando ela fez? Sentir dor. E quando ela toma um monte de remédio, qual Ela é a não tomou um intenção monte de dela? remédio, ela tomou um Guarani, que é remédio pra dormir. Quantos foram então? Você quer entender nada? Essa é a namorada dele que tava com ele agora mesmo no vídeo? Ou é outra pessoa? Espera, ninguém vai internar. Se quer, então vai então. Isso não interna. Então vai. Você tomou Vai ver se quanto? ela tá bem. Sofia, você realmente vai querer. Tadinha da menina. A menina já não tava bem e o cara fica gritando na orelha dela ainda. Pelo amor de Deus, hein, bicho? Os dois pagam E o tanto de policial vendo isso e não fazendo nada. Eles estão tentando evitar. Os caras ainda foram amigos do Tadala esse dia. Tentaram evitar o pior pra que não acontecesse nada com ele na mídia. Porque todo mundo conhece ele, entendeu? Ainda os caras tentaram evitar o pior, entendeu? Ninguém quer isso, velho. Mano, esse cara, ele precisa parar de usar, de beber. Ele tá bebendo muito, que eu percebi. Ele precisa parar com essas paradas, porque ele já não é um cara que... Ele não tem o parafuso no lugar. Aí ninguém entendeu por que o Ray Physique postou esse vídeo. Porque ele não tinha nada a ver com a situação até o momento. Aí ele veio pra explicar o motivo, entendeu? Ele apareceu pra explicar o motivo. Porque parece que o Tadala tava na casa dele, né? Nesse vídeo aí. Então ele apareceu pra explicar o motivo pelo qual foi feito esse vídeo, né? Foi exposto esse vídeo agora, né? O vídeo já tá com quase 200 mil likes aí. O que ele fez ali foi... Com a menina realmente foi uma parada estranha. Vamos dar uma olhada. Seguinte, contexto do vídeo direto e reto pra vocês entenderem. Era pra ser um final de semana, Tadala, Kadori e eu aqui em casa, gravar conteúdo. Não esse tipo de conteúdo que vocês estão pensando, mas conteúdo de boxe, de influenciador, tá? Acontece que acho que Não é esse tipo de conteúdo que vocês estão pensando. Esses dias o Tadala veio me mandar mensagem falando que ele não tinha feito nada com homem nenhum. Ele vai lá, grava aquele tipo de conteúdo e depois vem querer explicar que não fez nada. Cara, a propaganda que eles fazem é de queima de rosca. Então, tipo, dá a entender que ele foi queimar rosca com o cara. Aí ele veio querer explicar pra mim que não tava queimando a rosca, entendeu? Então, eu falei até pra ele que se ele quisesse um espaço aqui no meu canal, pra ele poder falar que ele não queimou a rosca, ele pode vir se ele quiser, entendeu? Ele pode falar. Agora ele tá querendo falar comigo aqui, agora eu não sei o que ele quer, entendeu? Não sei o que tá acontecendo na vida do cara. um dia antes, ou até naquele Tô assistindo agora aqui. dia mesmo, não sei, não tenho certeza. Parece que a namorada dele saiu pra uma festa e era consentido da parte dele, ele tinha topado, ele tinha deixado por confiança nela e tudo mais. E aí ele surtou com isso e começou a fazer da vida dela um inferno e da de todo mundo também. No primeiro dia, eles discutiram só pelo celular, o Kadori me explicou a situação do que estava acontecendo ali por altos. Eu também nem me importei, não tava nem aí com a situação, entendeu? Até porque na minha cabeça era uma coisa normal de relacionamento e tudo mais. Eu tentei acalmar a situação. A Carol tentou ser eu ia falar Cupido, o anjinho da guarda ali, apaziguar a situação. E aí a menina teve a ideia de vir aqui pra casa fazer uma surpresa. Então o Kadori e o Tadala vieram com o carro aqui pra casa, né, no carro do Tadala, e a Sofia veio depois no carro dela, certo? Fazer uma surpresa. Aí acontece que as brigas não pararam, pelo contrário, só foram piorando, Eles eram todos amigos. Foram piorando, só foram piorar, foi escalonando cada vez mais, e chegou num ponto onde todo mundo tava se sentindo ameaçado, cara, porque ficou uma situação completamente além do normal. Ele xingava a namorada dele, ele gritava, ele ameaçava. Quando o Kadori tentou falar, pô, irmão, tá feio o que você tá fazendo, chega, ninguém aguenta mais. Já é o segundo, terceiro dia. Ele começou a virar pra cima do Kadori também, ameaçar ele de porrada, brigar, xingar. Nisso tinha uma namoradinha do Kadori que chegou depois também de Uber, e ela presenciou tudo o que tava acontecendo, inclusive o próprio Tadala gritou com ela, colocou o dedo na cara dela e mandou ela boca, entendeu? E o Tadala, ele foi perdendo completamente o limite das coisas. Teve um momento que ele gritou com a minha esposa e mandou ela calar a boca. Eu quase bati nele, eu quase perdi a cabeça. E aí nesses momentos assim, eu olhava, ele me olhava. Gritou com a sua esposa é foda, hein, bicho, dentro da tua casa. Mas eu acho que, tipo assim, ele não foi pra cima porque ele sabe como que quem que é o Tadala, entendeu? Só que aí não pode deixar passar dos limites também, entendeu? Essa é a realidade. Tava com cara de assustado, pedia desculpa e eu falava, mano, tá certo, ele é maluco, né? Deixa pra lá. E ele é maluco. Por conta disso, eu fui engolindo e aceitando muita coisa errada, entendeu? Inclusive minha esposa também. Cara, ele não parava de beber. Mas
mais uma pessoa que é maluca e perde a linha assim dessa forma com vocês não podem aceitar tudo só porque ele é maluco, entendeu? Não pode. Não pode. Você tem que, tipo assim, falar, não, beleza, a gente tem que ter compaixão e aconselhar esse tipo de pessoa a não fazer esse tipo de coisa. Mas a partir do momento no qual ele invade a sua vida, começa a fazer uma bagunça nela, ele não pode participar mais da sua vida, entendeu? Essa é a realidade. Ele cheio de remédio, totalmente descontrolado, sabe? Não sei nem como ele consegue esse tanto de remédios, sabe? A gente tentando controlar a situação, tentando acalmar. Não tinha E isso como. foram durante vários dias, tá? Quando eu tô falando vários dias, foram vários mesmo. Tinha momento que ficava tudo bem, uma paz. Eu falava, pô, acabou, vamos poder gravar e produzir conteúdo agora. Quero fazer o foco de realmente, pô, todo mundo curte aqui uma piscina, come uma carne, fica bem e aproveita, né? Aí ele saía comprar bebida também de novo e acontecia tudo de novo. Então ficava nesse vai e vem o tempo todo, ele gritando muito dentro de casa, gritando com ela, xingando ela A também, gente né? pedia pra ele parar de beber, por favor. E ele não queria parar. Pra você ter ideia, aqui no bairro, tem um grupo do bairro. Tava mandando mensagem pra saber o que tava acontecendo, porque estavam ouvindo gente gritar. Enfim. E aí essa situação não E aí é duro, né? Até pro casal, porque daí os vizinhos vão pensar que são eles, né? Que estão fazendo esse tipo de coisa. não parava, até que a namorada dele chorava, começava a espernear, tava sendo sufocante pra ela a situação que ela tava vivendo, porque ele tava infernizando realmente muito a cabeça dela e fazendo um puta psicológico na cabeça dela. Isso o Kadori é prova, a namoradinha do Kadori, que eu não vou citar o nome dela, que tava aqui também e vivenciou tudo isso com a gente, é prova. Mas eu nem assisti o pronunciamento do Tadala ainda, e eu tenho certeza que ela vai mentir e vai falar que não foi nada disso, só pra tentar apaziguar não, pra livrar ele disso, certo? Que é o óbvio que ela vai fazer. Então, foi isso. Toda essa galera é prova do que aconteceu, todo mundo assistiu. Ele chegou em casa, depois de tudo que aconteceu, que eles voltaram, né, do SAMU, do hospital pra casa, o Rafael falou assim, olha, Não, cara, pera, antes disso. Aí o que aconteceu? Ele atormentou tanto e fez tanto psicológico nela, que quando eu escutei a Carol gritando, numa das vezes, né, eu já tava transtornado também, teve um dia que eu nem consegui dormir com medo de que ele fosse ficar doidão e fazer alguma besteira com todo mundo, e aí do nada eu escutei a Carol gritando muito alto, assustado. Nessa hora, eu fiquei muito puto porque eu achei o quê? Que o Tadala tivesse batido na minha esposa, na Carol. Aí eu fui correndo junto com o Kadori, assim, subi umas escadas, e quando a gente viu, a gente descobriu ali que a namorada dele tinha tentado se curar com um estilete e se dopado com muito remédio tarja preta, né? Tinha espalhado assim pelo banheiro e tudo mais, e a gente ficou preocupado e chamamos o SAMU, né? Porque ela tava bem mal, bem desacordada, tava mole, não sei o quê. A gente chamou o SAMU e ele não queria que chamasse, porque ele não queria que a família da menina viesse e tudo mais, e não sei o que, falou que isso era normal, que não tinha nada demais, que outras namoradas dele já tinham feito isso, que ele normalizava a situação. Eu falei, não, irmão, na minha casa não, esse tipo de coisa aconteceu, e agora alguém vai ter que ver se ela tá bem, porque de repente a menina aqui na minha casa e vai dar, você tá louco? Aí o Tadala começou a se desentender com a mulher do SAMU, com o cara lá também, começou a ficar agressivo, xingar, brigar com todo mundo. Tentou partir pra cima da atendente do SAMU. Tava quase se pegando na com a atendente do SAMU, entendeu? E aí veio a polícia, todos os policiais aqui da cidade, a maior parte são meus amigos, eles vieram atender a ocorrência, entendeu? E acabou que a cidade inteira ficou sabendo do que aconteceu, né? Muita gente fez piadinha, falou que... Na verdade, acharam que você... Teve gente que achou que eu tivesse na minha esposa, né? O bombadão, que na esposa lá, e tinha outras pessoas falando outras coisas mais bizarras ainda, como troca de casal e tudo mais, sendo que o Tadala nem fazia conteúdo nessa época, enfim, não interessa. Foi basicamente isso que aconteceu. No último dia, quando eles foram pro hospital, depois que a polícia conseguiu normalizar a situação e levar a namorada dele pro hospital, eles voltaram e eles estavam bem mal ainda de remédio e de bebida. E eu falei, irmão, você não tá em condição de dirigir de volta pra casa, se você pegar o carro vai acontecer alguma coisa ruim com você, sobe lá no quarto, dorme, descansa e depois você vai embora. O que você fez, você desrespeitou todo mundo, eu tô puto com você, mas eu também não vou te colocar pra fora de forma vulnerável, tá bom? Então, eu ainda, cara, eu fui um pai pra esse moleque nesse sentido, entendeu? E ele chegou e falou, tá, mas eu não vou parar de beber. Eu falei, irmão, se você sair pra fora pra comprar bebida, eu vou te colocar pra fora. Ele falou, não, por que eu não posso beber? Começou a questionar e tal. Eu falei, irmão, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não quero mais que você beba. Você gritou com a minha esposa, você fez todo isso daí, você respeitou todo mundo, ameaçou o Kadori e passou do limite, irmão. Se você for beber, eu vou te colocar pra fora. Todos nós estávamos comendo em casa. Aí ele saiu pra fora pra comprar bebida e nisso eu expulsei eles dois pra irem embora. Eles foram embora, perderam... Ele saiu daqui com uma garrafa enorme de bebida de vodka. Foi parado no posto de rodoviário, perdeu a CNH, o carro tava... E eles ainda ligaram pra gente. O carro tava na CNH da mãe da menina, ela... Ah, ele tem... Será que ele não é psicopata, não? Será? Será? Pelo que eu entendi, aconteceu várias e várias coisas que também não vou ficar expondo, entendeu? Mas por que eu me envolvi nessa situação? Porque o Kadori estava sendo injustiçado, tá? Sendo acusado injustamente de... E ele tava falando várias mentiras ali. Há um tempo atrás ele fez a mesma coisa comigo, falando que todo mundo é urubu, que quer sugar ele, que isso e aquilo, entendeu? E teve também, e como ele tá fazendo com o Léo Stronda, com um monte de gente aí que ele tá enchendo o saco toda hora, porque ele tá mal da cabeça, falando que todo mundo é ingrato, ninguém é amigo dele, entendeu? Eu tentei ter paciência, só que eu não vou assistir um cara de 30 e poucos anos, mimado, que todo mundo passa a mão na cabeça, e um moleque de 19 anos, que teve a paciência de um monge. Eu assisti por 7 dias esse moleque de 19 anos, que é o Kadori, tratar o Tadala com a maior paciência do mundo. Talvez nenhuma mãe tivesse tanta paciência pra lidar com o Tadala, entendeu? Eu, a Carol, o Tadala, o Kadori, todo mundo tratou esse moleque com uma consideração que eu acredito que muitas poucas pessoas teriam. Pra agora simplesmente o Tadala ir lá gravar um monte de vídeo mentiroso, atacando o moleque, difamando, inventando um monte de história e mentira, né? E várias outras coisas também, se eu for ficar falando tudo, eu vou fazer um áudio, eu vou fazer um vídeo de 1000 minutos aí e ninguém vai assistir. Então é isso. Eu nem sei se vão assistir isso, na verdade. Tamo junto. O bicho pegou de verdade, hein, galera? Dessa vez o negócio tá sério. Vou até perguntar pro Tadala se ele já tá preso. Perguntei pra ele se ele já tá preso. Falei, tu tá preso já? Eu tô vendo os vídeos aqui a respeito do assunto. Embora na minha casa, lembrei disso agora também. A menina, a namorada dele, foi tão atormentada com essa história que ele tava encafifado com ele, não sei o quê.
infernizando a vida dela, que ela arrancou o próprio dedo na frente dele pra mostrar que não tinha feito nada. Não, isso aqui já tá ficando muito pesado esse. Ou seja, um cara que tem problema mental, toma remédio e álcool, rapaz, vai ter muito problema por aí. Nem ele tem dó dele, por que nós vai ter? Fala pra nós. Nem o cara, nem ele tem dó dele mesmo. Por que nós vamos ter dó? Entendeu? Essa é a realidade. Eu fico aqui, tipo assim, eu não vou falar muita coisa. Eu acho que ele tá hiper mega errado, né? As coisas que ele fez e tudo mais. Só que, cara, olha a situação que o cara vive. A mãe e o pai passando a mão na cabeça dele, sabendo que ele tá errado. O problema já começa aí, entendeu? Se tá errado, tem que corrigir. Ficou passando a mão na cabeça sempre, é isso aí que acontece, bicho. Agora vai colher o que plantou. O que a gente pode fazer? O que a gente pode falar? Comenta aí o que vocês acham. Eu acho que tipo assim, se o cara fez alguma coisa de errado com o carro dele, ele não devia ter vindo expor na internet. Ele devia ter resolvido o problema e ponto final, entendeu? Mas não, ele veio querer expor e não sei o que lá. Se lascou, meu amigo. Agora ele vai se lascar e se lascar e se lascar cada vez mais. Ele vai só se lascar. Ele vai só se lascar com isso. Essa é a realidade. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se caso ele me ligar, eu vou pedir permissão pra ele pra poder gravar a ligação. É isso, porque quem não tem medo de uma coisa como essa? O cara é totalmente descontrolado. O cara é totalmente descontrolado, bicho. Se controla, bicho. Deita e dorme. Acalma o coração. Fala assim, ó, não, precisa ficar calmo um pouco. Acalma o coração, simples. Beijo. Fui.